Olá para você que acompanha o USCS Consciência, um programa que busca profissionalizar o campo da divulgação científica e dar visibilidade a projetos desenvolvidos na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. O USCS Consciência foi criado para conectar ciência e sociedade e se dedica à prática de divulgação científica a partir dos meios de comunicação em diferentes formatos e linguagens. Eu sou Arquimedes Pessoni, jornalista e professor. E no programa de hoje, você conhecerá um pouco mais do trabalho Geração e Transferência de Conhecimento na Articulação para o Desenvolvimento Regional baseado em inovação, uma análise multicamp do IFPB. Conosco está a sua autora, doutora em Administração pela Universidade de São Caetano do Sul, Francicleide Gonçalves de Souza. O seu orientador foi o professor Dr. Luiz Paulo Bresciani. Francicleide é mestre em Administração pela Universidade Federal da Paraíba, graduada em Administração pela Universidade Federal de Campina Grande e professora efetiva do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, o IFPB, Campus Campina Grande. Francicleide, muito obrigado pelo seu tempo e pela sua presença aqui. Olá, Arquimedes. Eu que agradeço o convite e essa oportunidade da gente poder bater um papo para falar sobre geração e transferência de conhecimento aqui na Paraíba, pelo IFPB. Então, e aí, indo para a tua tese, que eu já estou te elogiando aqui, foi muito bem escrita, eu li bastante, né? Eu leio todas para poder montar aqui o meu popurrí de perguntas, né? Eu vi que a sua tese, ela buscou analisar como a geração e a transferência de conhecimento estão articulados no desenvolvimento regional baseado em inovação, e a partir do Instituto Federal da Paraíba, que é onde você trabalha, né? Então, para isso, você utilizou um método de estudo de casos, uma análise de 5 unidades, né, 5 campi, localizados nas cidades de Campina Grande, Cajazeiras, João Pessoa, Souza e Patos, no estado da Paraíba. Como é que você construiu esse tema? Você me falou lá em off que você chegou com uma proposta e ela virou uma outra coisa. Assim, como é que foi essa mudança? Quando eu me propus a estudar, eu sabia que o meu objeto de estudo seria o IFPB. Eu sou servidora do IFPB há 12 anos, né? Fiz o concurso há 12 anos atrás. Morei por 4 anos na cidade de Cajazeiras, que é um dos meus locais de estudo, e eu queria estudar o IFPB. Como nós somos uma instituição multicamp, nós temos 21 unidades no estado inteiro, a gente cobre os 223 municípios e a gente produz bastante coisa, então eu gostaria de investigar a contribuição efetiva mesmo dessa instituição tão importante, não só para o estado da Paraíba, mas para toda a região Nordeste e também para o Brasil. Eu gostaria de investigar algo em torno do que nós produzimos, do que nós geramos. E aí, inicialmente, a proposta era eu trabalhar a parte de economia solidária, né? Eu faço parte de um grupo chamado Ecosol, é um grupo de economia solidária, e a gente estuda a questão do empreendedorismo social. E aí propus esse tema, que foi o meu objeto de seleção, e aí no decorrer das disciplinas, vendo outras possibilidades, na época minha orientadora era a professora Isabel, e aí nós, com a disciplina dela, nós chegamos a essa temática sobre inovação, geração e transferência de conhecimento. E eu me apaixonei pelo tema, né? E aí ela me colocou a par de vários materiais, artigos, e aí com esse aprofundamento eu fui gostando e gostando e gostando. E aí mudei a temática, fiz a propositura, escrevi um novo projeto e foi o projeto que ficou, a geração e transferência de conhecimento. E aí, um pouquinho antes da minha qualificação, a professora Isabel, ela precisou se afastar do programa e aí eu continuei a jornada com o professor Bresciani. Tá, com a chegada do Bresciani não houve alteração na proposta inicial já construída com Isabel? Nós não mudamos a temática, a gente só fez um recorte, né, porque inicialmente com a professora Isabel nós faríamos um estudo no Nordeste, porque como se trata de polo de inovação, nós temos aqui no Nordeste 3 estados que são sedes de polos de inovação da Embrapi, que é a Empresa Brasileira de Inovação Industrial, Embrapi, que é no Ceará, na Bahia e aqui na Paraíba. Desde 2013, esses 3 estados, eles têm unidades Polo Embrapi. E aí era meu interesse estudar esses 3 estados, só que aí daria um estudo muito grande. E aí, sobre esse ano, nós fizemos um recorte para Paraíba. E aí, na Paraíba, 21 unidades, ainda seria um estudo de dimensão
bem gigantesca. E aí nós resolvemos, baseado em alguns critérios de representatividade, chegar a esses 5 municípios, né? Porque aí a gente pegou as 5 principais mesorregiões do estado, né? Que vai do litoral ao sertão. Uhum. Aí você foi para a banca de qualificação com essa proposta, com esse desenho. Isso. Teve alguma contribuição da banca para você no nível de corta isso, inclui aquilo, ou do jeito que você passou na banca já deu match e tranquilo, seguiu assim? Na banca, a minha abordagem teórica, eu estudei, a minha teoria base é a teoria da hélice tríplice, porque como a minha intenção era estudar exatamente a contribuição dos 3 atores, o IFPB, enquanto instituição pública, as empresas privadas, que aí é o mercado, e outras instituições da sociedade, né, que aí eu trabalhei em outras instituições públicas, municipais, e trabalhei também em algumas autarquias. E aí, na banca de qualificação, eu só fui orientada a ter um pouco de cuidado com a abordagem que eu trataria a hélice tríplice, porque a hélice tríplice é uma teoria que já vem sendo bastante trabalhada, bastante estudada, em algumas situações estudada de uma maneira bem sistematizada para essa interação entre universidade e mercado e Estado. E aí, a orientação que me foi dada foi para que eu tratasse a hélice tríplice e trouxesse os resultados que realmente tratassem não só da interação, mas principalmente dos resultados do processo de interação, não só da interação em si, não só a descrição. Como é que o IFPB interage com as empresas, como é que o IFPB interage com os outros órgãos, mas que eu pudesse ser bem precisa e que eu pudesse dar uma contribuição efetiva nos resultados dessa interação com base nos conhecimentos. E foi onde essa teoria me auxiliou. E a banca também sugeriu, e aí foi até uma contribuição do professor Renato Garcia, que é um dos autores que trabalha muito a questão de desenvolvimento regional, desenvolvimento local, que eu inserisse a questão da perspectiva dessa contribuição da geração, transferência de conhecimento com base na teoria da hélice tríplice, agora com enfoque nas competências regionais, no caso desses 5 municípios. Então, essa contribuição sobre o enfoque da regionalidade, da localidade, emergiu a partir da banca. Tá. Agora vem a pergunta saia justa para você. Você contou, né, que como fonte de dados, você usou uma série de documentos institucionais, né, e de órgãos oficiais, conteúdos e plataformas digital de organização, além das entrevistas semi-estruturadas com 16 atores internos e externos ao Instituto Federal. Como é que você separou a pesquisadora da funcionária nessa etapa? Porque às vezes você estava lá, na verdade você estava analisando o próprio local de trabalho. Então não era a Franci Cleide funcionária, ela é a pesquisadora. Houve algum choque? Ou você ficou muito claro, não só para você, mas com as pessoas que respondiam, ela não estava falando com a Franci Cleide do IFPB, estava falando com ela da USP. Sim, como é que foi isso? É uma linha bem tênue, viu? Bem tênue mesmo, essa linha divisória. Mas assim, no meu caso, primeiro que as minhas entrevistas elas foram virtuais, né? Inicialmente elas seriam presenciais, mas aí por toda a questão pandêmica, elas tiveram que ser virtuais. Nos atores do IFPB, eu entrevistei os agentes de inovação. Agente de inovação é uma função que foi criada no nosso instituto desde 2019, e aí desses agentes de inovação, nenhum deles trabalha diretamente comigo e são pessoas que eu não tinha conhecimento pessoal, assim, né? Sabia pelos documentos, isso já facilitou bastante. Sim. Então, nesse momento, você tinha já dá... vínculo afetivo, né? Isso, a gente não tinha vínculo afetivo. Inclusive, o de Campina Grande, quando eu fui entrevistar, nós temos pouquíssimo contato. E aí, isso já ajudou bastante. Quando eu fui fazer as entrevistas com os agentes externos, porque os meus agentes externos são empresas e órgãos públicos que têm algum tipo de relação com o IFPB, ou convênios, ou parcerias, ou algum projeto. Essa era uma das condições. E aí, quando eu fui fazer as entrevistas, eu deixei bem claro que ali não estava a servidora, Franci Cleide, sim a pesquisadora, né, que tinha profundo interesse em descobrir, em levantar informações que pudessem ajudar na minha pesquisa. Isso me ajudou muito porque as minhas entrevistas, elas acabaram descortinando muitas informações que os próprios documentos não traziam, porque eu só fui para as entrevistas a partir dos documentos, né? Porque primeiro análise primária, todos os documentos disponíveis, por exemplo, relatórios dos projetos que haviam sido concluídos até o ano anterior. E aí, nas entrevistas, eu pude chegar a esse nível de detalhamento, que as pessoas puderam me contar algumas
inclusive, até fizeram sugestões, fizeram observações e me recomendaram que isso se tornasse muito mais público do que a minha banca, do que os artigos que eu fosse publicar, né? Claro. Inclusive, é um dos projetos que eu estou modelando para colocar em prática agora em 2023. Esses 5 campos. São alguns workshops a partir da minha tese. Bom, na tua pesquisa você identificou 2 coisas importantes que eu vi lá, né? Primeiro, a questão da geração do conhecimento tecnológico e a outra é a transferência desse conhecimento acontecendo em etapas distintas. Fala um pouco sobre esse processo. Nós geramos conhecimento no IFPB a partir da formação de profissionais, mas basicamente a minha pesquisa levantou que são 4 formas. Através dos projetos que são planejados, desenvolvidos e executados. Então, projetos, através de patentes, que é desenvolvimento de soluções, de produtos e o patenteamento dessas soluções e produtos, através de treinamentos, então desde o nosso público interno até o nosso público externo, e através de materiais que a gente produz, desde sistemas, softwares que alimentam o próprio instituto. Então, essa é a nossa forma de gerar conhecimento, né? A transferência, aí ela vai se dar em cada uma das situações. Por exemplo, na situação em que o conhecimento é gerado através de projeto, um projeto de pesquisa, essa transferência pode se dar através de um convênio. Então, um dos nossos atores externos são prefeituras, né? Como nós atuamos em cidades muito pequenas, vou dar um exemplo de uma cidade de Picuí, que é uma cidade que fica a 50 quilômetros aqui de Campina Grande. O IF, lá não tem nenhum campus da universidade, nem da UFPB, nem da UFCG, mas tem o campus do IFPB. Então, nessa cidade, muito do que é gerado em termos de soluções para a agricultura surge do IFPB. Então, essa transferência se dá a partir da realidade e das competências de cada uma das localidades onde os campos estão inseridos e a partir de cada situação, seja projeto, seja convênio, seja parcerias. Um dos objetivos específicos, né, no caso da sua pesquisa, foi propor um modelo de articulação capacitado a integrar a geração e o compartilhamento do conhecimento entre os atores econômicos e os polos de inovação dos IFs, né? Como é que você construiu esse modelo? Esse modelo eu construí exatamente a partir desses gaps, né, nesse processo de geração e transferência. Por exemplo, nós somos uma instituição relativamente jovem, enquanto Instituto Federal, né? Os institutos federais foram criados em 2008, no país inteiro, e existem algumas localidades onde digamos assim, a sociedade não tem muito claro o que nós somos e o que fazemos, né? Ainda aquela associação da escola técnica, ou que a gente só trabalha com ensino. Tá. Então, o meu modelo ele começa exatamente a partir da difusão, da propagação de quais são as atividades que a gente desenvolve, desde o ensino, passando pela questão da pesquisa e da extensão. Então, meu modelo começa a partir daí, de criar, de propor situações, de criar estratégias, de criar mecanismos para que a gente possa, na sociedade paraibana, né, nos municípios onde o IFPB atua, poder fazer essa divulgação. E divulgação não propaganda e publicidade, mas através de diversas estratégias. E aí, em seguida, o modelo vai com base também no gap de como esse conhecimento ele é gerado e os próprios atores internos não conhecem esse conhecimento. Eu, Franci Cleito, sou professora, estou gerando uma pesquisa, tenho o meu grupo de pesquisa e aí fica somente naquela comunidade. Tem um outro professor que está gerando outra pesquisa que é complementar a minha e aí a gente só vai conversar ou no encontro promovido pela instituição ou quando o relatório vai ser publicado ou quando o artigo. Então, o meu modelo também propõe a questão de identificação de espaços onde essa geração de conhecimento ela possa se aglutinar, ou seja, onde possa ser mapeado tudo aquilo que está sendo gerado e que possa agregar valor um conhecimento a outro. Não, para que de repente a gente não tenha agentes dentro da instituição trabalhando separadamente com o mesmo fim, com o mesmo propósito. E aí a gente une forças. Então, o que eu te falar é que eu sou muito suspeito porque eu sou da comunicação. E aí eu vejo que a sua solução é comunicacional, na verdade. Primeiramente, claro, tem vários desdobramentos, né? Mas colocando dentro da realidade da USP, por exemplo. Às vezes, por exemplo, a professora Isabel não sabia o que eu estava pesquisando e eu não sabia o que ela estava pesquisando. E de repente, a gente podia estar numa área que fosse complementar, né? Então, se a gente, entre nós, pesquisadores,
pesquisadores, grupos, pudessem se conhecer, e é que a gente entra naquela doideira de pesquisar, publicar, e você acaba esquecendo quem está do teu lado, né? Sim. Então, eu imagino que numa instituição com o tamanho dessa que você estudou, é isso ao quadrado, né? Mas aí, voltando, então, assim, o final da tua história, né, depois de você ouvir tantas pessoas, estudar todos os documentos, uma das coisas foi compor essa proposta, que também tem o ingrediente de comunicação institucional aí, ou divulgação científica entre pares, está presente na tua proposta, é uma das coisas, mas tem mais? Sim, tem. A questão passa, assim, também, primeiro o mapeamento do que está sendo feito, depois como que seria feito essa comunicação, essa divulgação, depois seria a questão de como é que esses resultados, eles estão gerando algum desenvolvimento na localidade. Eu ouvi muito, porque o meu modelo foi construído a partir das entrevistas, e aí, assim, essa parte da comunicação institucional e da parte dos gaps dos projetos surgiu a partir das entrevistas com os atores internos. Quando eu fui para o campo e fui ouvir as empresas e fui ouvir as outras instituições, veio a questão da continuidade. Então, o projeto durou 2 anos, terminou o projeto, e aí? Ficou gostinho de quero mais. Sim. E é uma comunidade que está sendo altamente beneficiada e que merece uma continuidade. Só que aí vem uma série de limitações, inclusive as legais, a questão de recursos, a questão de que antes o professor tinha uma equipe com X pesquisadores, que já concluíram o curso, que já não tem mais ligação com a instituição. Então, o meu modelo também propõe a questão de formas e estratégias de continuidade, né? De como é que o IFPB poderia continuar com esses resultados e permanecer e continuar promovendo o desenvolvimento local, né? E aí existem diversas formas. Uma delas seria através da modificação das formas de convênio, outras seria a partir da criação de estruturas institucionais que pudesse preservar a questão da continuidade. Então, independente de quem fosse o professor pesquisador, a equipe que estivesse, ou o governo lá da prefeitura que mudasse, mas o que seria preservado seriam os resultados que estão sendo gerados para a comunidade, como mote principal o desenvolvimento local. E qual é o impacto dos seus achados aí no Instituto, né? Você conseguiu medir, ou assim, você propôs isso, defendeu, virou doutora, parabéns, aí você pegou esse material e chegou para alguém que manda aí e falou, eu vou te contar o que eu aprendi nesses 4 anos. E aí a pessoa, nossa, que legal. Como é que foi isso aí? Você teve a devolutiva já? Como eu te falei, né? Agora em 2023, eu estou já no início, eu defendi ano passado, né, em agosto. Agora em 2023, eu comecei a estruturar um projeto com base nos resultados da minha tese e também com base nesse modelo, para que nós criemos estratégias, não só de divulgação, mas que a gente possa estar efetivando os resultados. Então, naqueles municípios onde foi identificada uma quantidade bem considerável de resultados, por exemplo, no Sertão Paraibano, que tem a cidade de Patos, Cajazeiras e Souza, o IFPB consegue gerar desde a formação de mão de obra especializada, nós temos cursos que só existem nessas cidades, né? O curso de medicina veterinária é o único curso da área de saúde que existe dentro do IFPB. Então, das 21 unidades, só na cidade de Souza que tem o curso de veterinária. E é um curso que atende às necessidades de mais de 40 municípios que estão em torno da cidade, né? E aí, esses municípios que são atendidos, nem eles próprios sabem que são beneficiados. Então, nós agora estamos, nesse ano, com o propósito de fazermos capacitações e treinamentos nessas várias unidades para divulgar esses resultados e, juntamente com as equipes de cada um desses campos, pesquisadores, os agentes de inovação, né? As unidades do Polo Embrapi, porque nós temos o Polo em João Pessoa, mas aí a gente acaba atendendo as 21 unidades. Podermos fazer esse trabalho mesmo de efetivação desses resultados. Então, o meu projeto agora para 2023 é transformar os achados da minha tese e dizer, olha, a gente descobriu isso aqui e a gente pode fazer um trabalho mais denso, um trabalho mais amplo, com base no que vocês já estão vivenciando. Quando você fala nós, aí sai a pesquisadora, entra a funcionária. O cargo que você ocupa, além de professora, você ocupa um cargo além de professora, é isso ou não? Pelo que eu entendi. Eu sou professora, né, mas agora em 2003 eu comecei a integrar
para o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que é o CEP. Tá. Né? Então, houve um processo eletivo, eu fui recomendada pelos meus pares, e aí eu entrei nessa missão. Tá, Né? então, e é nesse órgão que você pretende construir a proposta? Ou nada a ver? O órgão, ele vai auxiliar para que a gente trabalhe as questões normativas, Tá. né? Então, os editais, porque tudo que a gente faz tem que ser com base em edital. Então, a questão dos editais. Mas, bem no iniciozinho, eu falei que eu faço parte do Ecosol, que é o Núcleo de Economia Solidária, que é um grupo que congrega 52 grupos externos, de vários, desde economia solidária, de agricultura familiar, artesanato, são 52 grupos que fazem parte, e aí o Ecosol também entra nesse nós, ele também está dentro desse nós. Tá bom, é a mesma Francicleide, só que em outros locais de atuação, né? Isso. Legal. E aí a Francicleide, a pesquisadora, né, a doutora, que teve esses achados na tese, ela entra com essa contribuição de dizer, olha, eu cheguei a esses resultados, eu não posso simplesmente emprateleirar isso e transformar só em artigos, Não faz sentido. A gente tem muito material para ser trabalhado, né? E como nós podemos operacionalizar? Através disso que vocês me disseram, já que os meus achados foram frutos das entrevistas de 3 segmentos. Nós, IFPB, as instituições públicas municipais e o mercado. E uma coisa bem interessante, Arquimedes, é que quando eu estou falando em mercado, eu estou falando de uma realidade, que não é só a realidade da Paraíba, mas é a realidade nacional, é porque as empresas que eu pesquisei foram empresas de pequeno e médio porte, que é a nossa realidade. Eu não trabalhei com nenhuma empresa de grande porte, nenhuma multinacional, né? Eu trabalhei com empresas de pequeno e médio porte, que também é o nosso público, né? A gente forma profissionais para atuarem também nessas empresas, nas mais diversas áreas, e os nossos convênios, os nossos acordos, as nossas relações, as nossas interações acontecem exatamente com essas pequenas e médias empresas. Você falou assim, fiquei curioso, é só curiosidade mesmo, né? Que foi a partir da fala dos 16 entrevistados, mais a fundamentação teórica / documentos que você chegou no resultado. Você teve a curiosidade de devolver, porque a sua tese tem um link que está disponível lá no site da USP, né, Boletim? Você teve a curiosidade de devolver para esses 16, para falando, olha, a tua entrevista resultou nesse trabalho, só para eles lerem? Você chegou a fazer? Antes de eu fazer as entrevistas, tem lá o termo, né, de livre consentimento. Quando eu entrei em contato, como eu não os conhecia, né, a questão da impessoalidade, eu assumi, no próprio termo já tinha isso, mas aí eu enviei uma comunicação dizendo que os resultados da tese seriam apresentados. Então, eu mandei, depois que eu defendi, foram feitas todas as correções, cada um deles tem aí a cópia da minha tese. Você falou termo, é o termo do CEP, do Comitê de Ética, você passou ou não? Foi um termo que você... Eu e o meu orientador, a gente fez um termo, aquele termo que a gente apresenta para um entrevistado antes, para que ele possa... Não, sim, é que no Comitê de Ética a gente faz esse termo termo de livre consentimento e esclarecimento, não é isso? Então, mas o teu projeto não passou pelo Comitê de Ética, não precisou, né? Não, porque como eu não estava tratando diretamente com a questão, né, de seres vivos, a questão saúde, aí não foi necessário. Porque aquela questão da Plataforma Brasil, toda aquela questão, não foi necessário exatamente pela abordagem, pelo tipo da minha pesquisa. Eu nem lembro se você, agora realmente eu não lembro, porque já faz tempo que eu li, se você identificou as pessoas, mas acho que não, né? Você deu nome, não pode, né? Não. Assim, na verdade, os atores internos, sim, né? Eles aí super, inclusive, eu coloquei cargo, coloquei nome, mas as empresas eu coloquei o segmento e o porte, isso era pequeno ou médio. E as instituições públicas, eu coloquei assim qual era a área, porque teve a área de educação, saúde, ciência e tecnologia, cultura. Então aí sim eu identifiquei, né? Eu queria só fazer uma ressalva, né? Em relação ao meu método, né? Porque quando você estava perguntando a questão dos municípios, e aí eu falei dos critérios de regionalidade, tem uma coisa que eu gostaria de enfatizar: nós somos um estado que tem 223 municípios.
convênios. São 21 unidades. As unidades Embrapi, nós somos um polo de inovação Embrapi, que fica com sede em João Pessoa, trabalha muito em relação a competências regionais. E como a minha tese, ela trata exatamente sobre a geração e transferência de conhecimento com vistas ao desenvolvimento regional, então, na minha metodologia, eu fiz questão de descrever essa questão de que competências eram essas, né? Cada um dos 5 municípios tem competências regionais diferenciadas. Inclusive, isso é base para a criação ou extinção de determinados cursos. Então, por exemplo, aqui em Campina Grande, a gente tem um curso de petróleo e gás, exatamente por uma fronteira que a gente faz com o Rio Grande do Norte, onde tem várias bases de petróleo. E aí eu gostaria de deixar isso bem claro, porque a questão do desenvolvimento regional vai muito mais além do que os limites da Paraíba. Inclusive, nos meus resultados, eu coloco a grande contribuição também, que é para 3 estados, que é o estado de Pernambuco, do Ceará e do Rio Grande do Norte, através desses conhecimentos que são gerados e dos convênios que são feitos. Era só esse adendo que eu gostaria de fazer. Para encerrar, eu só queria que você falasse como é que foi a tua experiência do doutorado na USCS? Foi prazerosa? Foi uma sofrência só? Bom, se eu falar que não houve choros, lágrimas e dor... Você aprende pelo amor e pela dor, né? Não é? Pois então, como todo trabalho de tese, é um trabalho solitário, sim. Meu orientador fantástico, né, professor Bresciani, a professora Isabel, enquanto esteve comigo, também foi uma profissional que contribuiu muitíssimo. Todos os professores da banca, os professores das disciplinas que eu cursei, né, o aprendizado das disciplinas foram extremamente importantes para a construção desse trabalho, para a construção dessa tese, principalmente nas disciplinas qualitativas, né, já que foi a minha abordagem. Mas, assim, tirando os momentos de sofrência, houve uma aprendizagem pessoal e profissional, né? A pessoal no sentido de identificar que lá no mestrado, principalmente as lacunas que ficaram em termos de métodos, em termos de disciplina que eu precisava ter para conciliar estudo, trabalho, né, e toda a vida, me serviu muito de aprendizagem. Fazer um doutorado fora, num estado fora, passar um mês fora de casa, então tudo isso serviu de muita aprendizagem pessoal. Do ponto de vista profissional, como o meu objeto de estudo é a instituição da qual eu faço parte, então eu acabei por conhecer uma instituição que até então eu não conhecia. Eu sou funcionária há 12 anos, né? E mesmo tendo havido essa separação entre a pesquisadora e a servidora, mas na minha pesquisa, principalmente quando eu fui a campo, eu descobri uma instituição até então desconhecida para mim e para as outras pessoas que eu estava entrevistando e que estava conversando sobre a minha tese. Porque quando a gente está escrevendo uma tese, a gente não tem outro assunto, né? É só o tema da gente. A gente só fala sobre o nosso tema. E aí foi muito interessante, porque esse IFPB que foi apresentado através da minha tese, é um IFPB que muitos de nós, servidores de IFPB, ainda não conhecemos. E é isso nos propósitos que eu quero agora em 2023, é torná-lo um pouco mais público, né? Principalmente em relação à potencialidade que ele tem de gerar e transferir conhecimento. Que ótimo. Esse foi o USCS Consciência, programa sobre pesquisas realizadas na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Este episódio teve a apresentação de Arquimedes Pessoni e trabalhos técnicos de Márcio Roberto do Nascimento Filho. O USCS Consciência é uma produção da Coordenadoria de Comunicação e Universidade de São Caetano do Sul e pode ser acessado no canal do YouTube da USCS e nos aplicativos de podcast. Você encontra o USCS Consciência nas redes sociais Facebook e Instagram.